A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para os amados da PIB do Parque Anchieta, querido irmão, querida irmã, queridos amigos, queridas famílias, sejam todos bem-vindos a mais uma celebração online da PIB do Parque Anchieta. É um prazer estarmos juntos. Estamos ainda passando por essa fase de pandemia, mas crendo que o Senhor tem cuidado, mesmo que nós não vejamos, cremos que Deus está trabalhando a nosso favor, porque essa é a característica do Deus a quem nós amamos. Vamos orar para dar início a essa nossa celebração? Pai nosso que estás nos céus, te louvamos, te exaltamos pelo privilégio de termos ao Senhor como nosso Deus. E por isso, mesmo em meio a este momento tão complicado para a população brasileira, tanto do ponto de vista da saúde, quanto do ponto de vista político, nós temos o privilégio de confiar num Deus que está trabalhando, que está cuidando do seu povo, um Deus que não perdeu o controle das coisas. Sê conosco nesse culto, Pai, ministra aos nossos corações. Viemos também para te oferecer, não apenas para receber, mas te oferecer um louvor do qual o Senhor é digno, porque o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, que com todo fervor, ó Pai, que em espírito e em verdade, adoremos o seu santo nome na beleza da sua santidade. É assim que nós choramos e clamamos nesse início de culto, em nome de Jesus. Amém. Vamos aproveitar para entender que Deus, nesse momento, ele não deixa de cuidar daqueles que são seus, né? Porque existe um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Com essa visão, com essa certeza, com essa segurança, descansando nesse Deus, vamos adorar, louvar e exaltar o nome do Senhor. Espírito
Querido, o que te aflige nesse momento? É possível que você tenha uma lista de problemas, de circunstâncias, de situações que abatem seu coração, pelo menos tentam abater o seu coração. Mas conforme já temos dito desde o início desse culto, Isaías 64,4 nos fala: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Eu queria convidar você a celebrar esse culto com um espírito de confiança, de descanso, de fé naquele que, mesmo quando tudo parece perder o controle, mantém a soberania, mantém o domínio. Nada foge das mãos desse Deus. Portanto, vamos celebrar, vamos cultuar, vamos adorar por antecipação a vitória que Deus está trazendo para cada um de nós. Nessa mesma perspectiva, vamos continuar adorando ao nosso Deus. Cante comigo. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a ti, tu virás, nós viemos aqui para adorar, Deus de graça e favor, és tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só tu és, todos dirão, sim és tu, sim és tu. Santo, santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o seu nome é, santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Que saudade que estamos de nos confraternizarmos pessoalmente, não é verdade? Pensa aí numa pessoa de quem você tem sentido tanta saudade. Talvez sejam várias, mas pensa em pelo menos uma, duas ou três aí. Aquele abraço, aquela recepção calorosa, aquele irmão ou aquela irmã marcante na sua classe de escola bíblica dominical, no seu grupo de evangelismo, nos homens, nas mulheres, aquela criança, né, embora talvez faceira, mas que está fazendo falta no seu dia a dia ou no seu domingo. Ora por ele, dá uma ligadinha para ele, manda uma mensagem, manda um vídeo, enfim, não perca a oportunidade que a tecnologia nos possibilita de, mesmo à distância, vivermos a comunhão, vivermos o corpo de Cristo, vivermos a verdadeira igreja. Esse é o momento então de você se confraternizar, de você se lembrar de alguém e de, quem sabe, até fazer contato com ele, ainda que brevemente, para matar a saudade. Ao mesmo tempo, embora, como falamos, estejamos passando por momentos de dificuldades e por isso devamos confiar e descansar, não significa que não possamos servir. O Salmos 37, versículo 3 diz assim: confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Enquanto aguardamos, enquanto cremos num Deus que trabalha, também contribuímos, fazemos a nossa parte. Nós dizimamos, nós ofertamos. Aproveite esse momento então para depositar ou transferir para esta conta que aparece no seu vídeo, ou então para separar, para consagrar o seu dízimo no seu envelope, para na primeira oportunidade levar ao prédio da igreja. Enfim, é o momento de nós contribuirmos, até porque confiamos que Deus supre as nossas necessidades e, como lemos, e verdadeiramente seremos alimentados. Enquanto nos confraternizamos, adoramos ao Senhor, também consagramos a Ele nossos dízimos e nossas ofertas. Todos os povos
Uma maneira extremamente eficaz por meio da qual Deus tem trabalhado poderosamente em meio a essa pandemia é por meio da proclamação da sua palavra. Também o Salmo 27,14 diz: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Espere agora uma palavra de bênção, uma palavra maravilhosa, uma palavra que atinja o centro do seu coração naquilo que você realmente necessita. Enquanto você se alimenta da palavra do Senhor, esteja em espírito de oração, perguntando ao Senhor o que Ele quer que você faça a partir da ministração que será proferida agora pela boca do servo do Senhor, pastor Valmir Claudino. Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mercê da graça de Deus, estamos reunidos mais uma vez e louvamos o seu nome porque, em sua infinita misericórdia, Ele tem nos dado o privilégio de, apesar das dificuldades advindos da existência desta pandemia, podermos estar unidos em espírito, unidos no propósito de adorá-lo e de louvá-lo. Nós queremos, portanto, em primeiro lugar, agradecer a Deus por este tão grande privilégio e, ao mesmo tempo, agradecer também a cada irmão, a cada irmã, a cada pessoa que nos honra com a sua audiência, vivenciando o sincero desejo de que o culto desta manhã
possa contribuir de maneira efetiva, de maneira eficaz para a glorificação do nome do nosso Pai Celestial e, por via de consequência, para a edificação de nossas vidas. Eu gostaria de, nesta oportunidade, refletir sobre o trabalho que o Senhor Deus realiza em nossas vidas para que a mesma possa se constituir continuamente num instrumento de bênçãos em suas santas e preciosas mãos. Para tanto, eu gostaria que o querido irmão abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, onde leremos do versículo 1 ao versículo 6. Ouçamos o texto. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. As palavras que lemos no texto foram proferidas pelo Senhor Deus e dirigidas especialmente ao profeta Jeremias, dizendo: Jeremias, levanta-te e vai até a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Como era próprio dos profetas, Jeremias não procurou saber outros detalhes. Ele simplesmente obedeceu. Recebeu a ordem e foi. Era um lugar conhecido por ele, certamente. Era um lugar, certamente, onde ele já teria visitado, de modo que ele não teve dificuldade em chegar ali. E em chegando ali, ele começou a olhar e a ver o que o oleiro estava fazendo. Verificou que ele estava modelando um vaso de barro. Mas ele percebeu também que, em um dado momento, o vaso estragou-se nas mãos do oleiro. Era de se esperar que aquele oleiro descartasse aquele vaso. Afinal de contas, o que não faltava para ele era barro, era argila. Mas ele não fez isto. Ao invés de jogar aquele vaso fora, ele tomou aquele vaso em suas mãos, trabalhou o vaso de tal maneira que o vaso estragado se transformou em um vaso útil, um vaso capaz de cumprir a tarefa para a qual ele fora criado. Até aí, Jeremias ainda não havia entendido exatamente o que Deus queria dizer. Mas foi aí
que o Senhor Deus então falou e disse: assim como este oleiro fez com o vaso, eu também poderei fazer a mesma coisa com a casa de Israel. Durante muitos anos, Deus vinha trabalhando na vida do povo israelense. Era de se esperar que, em razão de tudo aquilo que eles haviam vivenciado, experimentado, visto e desfrutado, aquele povo já tivesse crescido espiritualmente. Aquele povo pudesse estar se conduzindo em conformidade com a vontade de Deus. Mas, infelizmente, isto não aconteceu. Os anos haviam corrido e se passado, e o povo cada vez pior. O povo menos interessado nas coisas de Deus. O povo mais voltado para as coisas materiais. O povo menos comprometido com a aliança. E em função disto, a vida daquele povo estava sendo danificada, estragada. Estavam perdendo a utilidade para a qual eles haviam sido libertos, salvos daquele sofrimento. Foi exatamente pensando neles que Deus chamou Jeremias e depois disse: assim como este oleiro foi capaz de refazer o vaso estragado, eu sou capaz, suficientemente poderoso para refazer a vida do meu povo. Esta mensagem tem muito a ver conosco. Ela é pertinente a cada um de nós. É pertinente àqueles que, de algum modo, estão sentindo que a sua vida não está se conduzindo em conformidade com aquilo que Deus desejava. É possível que, diante das dificuldades, porque muitos estejam passando, eles mesmos tenham ou estejam dizendo para si: eu deveria estar bem melhor do que estou. Eu deveria, do ponto de vista espiritual, estar num outro patamar, estar em outra condição. Mas, infelizmente, a minha vida hoje está marcada por fracassos, por perdas, e eu me sinto incapaz de mudar. E até acho que para mim não tem mais jeito. O melhor que eu posso fazer, talvez digam de si para si mesmo, é conviver com a minha realidade existencial. Eu nasci assim, eu estou assim,
eu vou morrer assim. Para estas pessoas, a palavra que lemos se constitui em esperança. Porque é o próprio Deus que diz: eu posso mudar a sua vida. Eu posso refazer a sua vida. Eu posso reconstruir a sua vida, não importa como ela esteja. Não importa em que condição ela se encontre. Eu sou capaz, eu sou suficiente para tomar a sua vida e transformá-la num instrumento de bênçãos. Fazer com que a sua vida alcance o alvo e o propósito para qual eu lhe dei. Em verdade, o que esse texto nos ensina, então, é que Deus, que está envolvido no esforço de trabalhar em nossas vidas, de formar as nossas vidas, de construir as nossas vidas, Ele não desiste de nós quando por alguma razão ou motivo a nossa vida é impactada e por estas mesmas razões é danificada. Ele não desiste de nós como se nós fôssemos um vaso inútil. Mas em sua infinita misericórdia, em seu infinito amor, Ele se ativa na ação de nos propiciar uma segunda chance. E alguém já disse que esta parábola, ou este ensino, salienta exatamente isto, enfatiza exatamente isto, que o Deus da Bíblia, o Deus que se revelou em Cristo, porque nos ama, porque tem propósitos especiais para cada um de nós. É alguém, então, que sempre está disposto a nos conceder mais uma chance, mais uma oportunidade. E Ele diz: eu posso fazer. Agora, para que isso ocorra, é necessário, logicamente, que Deus atue. Porque assim como o povo israelita não podia mudar a sua vida, de igual modo nós também, em razão das nossas limitações, das nossas fraquezas, da nossa contingência, não conseguimos mudar a nossa. Mesmo que a gente tente, mesmo que a gente se esforce, mesmo que a gente lute, mas em verdade não há como a gente refazer a nossa vida. O que nós podemos fazer é cooperar com Deus. O que nós podemos fazer é nos colocar em suas santas mãos, no estado em que nós nos encontramos. A partir do ponto em que nós chegamos. Há muitas vezes aqueles que querem que Deus opere em suas vidas, mas eles querem cooperar com Deus, tentando eles mesmos fazerem ajustes e consertos.
Assim como o vaso nada podia fazer por si mesmo, de igual modo, não é preciso também que eu e você façamos ajustes em nossa vida. Mas é preciso que a gente se deixe moldar, se deixe formatar pelo Pai Celestial. É necessário que a gente permita que Ele vá dando o molde, Ele vá como que nos modelando, segundo o seu parecer. E há uma expressão no texto que chama muito a nossa atenção, e a expressão é esta: o oleiro fez um vaso segundo o seu parecer. Um vaso segundo o seu entendimento. Um vaso segundo o seu propósito. Ele construiu ou reconstruiu um vaso segundo a sua maneira de entender. E é exatamente isto que Deus quer que a gente faça, ou seja, que a gente se coloque inteiramente em as mãos do Pai Celestial. E diga para Ele: Senhor, eu quero ser alguém segundo o teu desejo. Eu quero ser como o Senhor deseja que eu seja. Talvez você pergunte: como Deus deseja que eu seja? Ele vai moldar a minha vida segundo quem? E a palavra de Deus deixa muito claro, queridos meus, que há um modelo para nós. E esse modelo é o Senhor Jesus Cristo. E esse Pai Celestial, então, vai moldando a nossa vida para que a nossa vida vá se parecendo com a vida de Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual se entregou por mim. Paulo compreendeu isto e permitiu que o Senhor Deus fosse modelando a sua vida de tal maneira que ele começasse a viver como Jesus viveu, a viver a vida de Cristo, a pensar os pensamentos de Cristo, a falar as palavras de Cristo, a agir como Cristo agia, de tal modo que ele pôde dizer: não mais eu vivo, mas Cristo agora vive em mim. É exatamente isto que Deus deseja para cada um de nós. Mas repito, para que isso aconteça, é preciso que a gente se coloque em suas mãos sem nenhuma reserva. Não apenas um pedaço na nossa vida, não apenas uma parte da nossa vida, não apenas uma área da nossa vida, mas a totalidade do nosso ser todo colocado em as mãos de Deus. E queridos, o que o texto nos mostra é que, se nós fizermos isto, independentemente de como a gente se encontre, independentemente da nossa condição
Deus vai fazer da nossa vida um instrumento de bênçãos. Primeiramente, para que a nossa vida possa glorificá-lo. E as mudanças que forem observadas em nossa vida hão de fazer com que as pessoas glorifiquem a Deus, porque elas hão de dizer: ele é assim, ela é assim, ele ficou assim, ela ficou assim, porque Deus operou em a vida deles. Porque Deus fez isso. Então, a transformação que acontecer em nossa vida há de contribuir para que o nome do Pai Celestial seja glorificado. E eu pergunto, não é esta a razão da nossa existência? Não foi exatamente para isso que Deus nos criou? Mas também, queridos, há de ser um estímulo para outras tantas pessoas. Porque assim como nós fomos transformados, Deus também, em sua infinita misericórdia, pode transformar a outras tantas vidas. Para Ele não existe caso perdido. Para Ele não existe ninguém cuja vida não possa ser mudada. A Bíblia conta-nos inúmeras histórias de homens e mulheres que foram radicalmente transformados, que foram radicalmente abençoados, e que foram, a partir da transformação vivenciada, instrumentos para a glória de Deus no seu tempo, na sua época, no meio onde existiam. Deus quer fazer a mesma coisa conosco hoje. Eu não sei exatamente como você se encontra neste momento. Eu não sei se você chegou naquele ponto em que você passou a dizer: para mim não tem mais jeito. Eu vou conviver com a minha realidade. Eu não sei se você chegou exatamente nesse ponto em que você perdeu a esperança a seu próprio respeito. Mas eu quero dizer que se você chegou a este ponto, então agora é o momento para você levantar os seus olhos, olhar para o oleiro divino e dizer: Senhor Deus, em tua infinita misericórdia, faz a minha vida um vaso novo. Senhor Deus, em tua infinita misericórdia, refaça a minha vida. Independentemente da sua idade, independentemente do problema que você vivenciou ou esteja vivenciando, independentemente do que você está sentindo, independentemente do que outras pessoas possam dizer a seu respeito, eu quero afirmar que Deus é poderoso o suficiente para transformar a sua vida, desde que você creia. E se crê, e se confia, então esta crença e esta confiança não há de se expressar apenas em termos de palavras, mas ela há que se manifestar também através da atitude, da entrega. Entrega que não deve demorar mais. A pergunta que eu quero fazer a você ao final desta mensagem é: o que é que você deseja? Continuar a viver como um vaso rachado, quebrado, ou ser um vaso novo? Ou deixar que Deus refaça a sua existência?
a um hino que nós cantamos e que expressa com muita felicidade o pensamento e as palavras que agora foram colocadas, porque ele diz: eu quero ser. E ele começa a manifestar uma decisão pessoal. Eu quero ser. E depois ele diz: eu quero ser Senhor amado. A segunda coisa que este hino diz é que esta oração, esta petição, este desejo é colocado diante do Deus a quem nós devemos amar, e do Deus que em sua infinita misericórdia nos amou e nos ama em Cristo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, ou seja, como alguém que se colocou inteiramente nas tuas mãos. Quebra a minha vida. Retira dela tudo aquilo que não contribui para que os teus propósitos se cumpram. Ah, Senhor, quebra, tira, lança fora as coisas inúteis. Tira o ressentimento, tira a ira, tira a vaidade, tira o orgulho, tira o espírito de vingança, tira o materialismo, tira, Senhor. Tira isso da minha vida, porque isto só tem me feito mal. Quebra a minha vida. Retira essas coisas inúteis e faz de mim um vaso novo. Este é, sem dúvida alguma, o desejo de Deus. Esta é, sem dúvida alguma, a oração que Deus espera que você faça. E se você a fizer, não tenha dúvida, Ele vai começar o processo de reconstrução. Ele vai iniciar o processo que vai culminar com o surgimento de uma vida gloriosa, abençoada, poderosa, de uma vida que vai fazer diferença onde quer que você esteja, ou onde quer que ela esteja. Se isto acontecer, você há de se constituir numa surpresa agradável para muitos. Havia aqui em nossa igreja um homem que aceitou Jesus como Salvador e Senhor. Eu não conhecia aquele homem antes dele ter chegado aqui em nossa igreja. Lembro-me apenas que ele começou a vir, juntamente com a sua esposa, começou a assistir os cultos. A sua esposa já havia aceito a Jesus em casa. E ele passou a assistir todo domingo, pela manhã e à noite, os trabalhos em nossa igreja. 3 meses depois, aquele homem entregou a vida a Jesus.
E a partir dali, o processo de reconstrução da vida daquele homem começou, então, a ser realizado. Começou a acontecer. E Deus foi mudando a vida daquele homem. Deus foi transformando a vida daquele homem. Deus foi abençoando a família daquele homem. E a mudança foi acontecendo. E eu me lembro que um determinado dia eu estava na porta de nossa igreja e aquele irmão estava do meu lado. E naquela manhã, um homem que conhecia a nossa igreja e que me conhecia, embora não fosse crente ainda, parou e viu aquele irmão. E ele levou um susto. Ele ficou surpreso. E ele me chamou para o lado um pouco mais e disse: Pastor Valmir, esse homem é membro da sua igreja? Eu digo sim. E ele disse: pastor, que coisa fantástica. Eu nunca mais vi este homem. Esse homem bebia muito. Esse homem era um alcoólatra. Eu imaginei que ele tivesse morrido. Mas agora eu vejo que ele está vivo. Está diferente, parece que ele ficou mais jovem. E olhou para mim e disse: que coisa maravilhosa aconteceu na vida deste homem. E foi embora. E eu fiquei pensando nas palavras que aquele amigo havia dito a mim e dizendo para mim mesmo: sim, esse homem morreu para o mundo. Ele nasceu para Deus. Através do Santo Espírito de Deus, Deus começou um processo de remodelação, de reconstrução. E então aquele homem agora era uma nova criatura. Aquele irmão já não está mais conosco. Já há vários anos ele partiu e está com o Pai Celestial. Mas sempre que me lembro dele, me lembro desta história que salienta o poder maravilhoso de Deus, do Deus que pode reconstruir uma vida. Se Deus pôde fazer isto na vida daquele irmão, se Deus pode fazer isto em outras tantas vidas, e Ele tem feito, então Ele também pode fazer isso na sua vida. Entregue-se a Ele e deixe que Ele faça de você um vaso novo, uma nova criatura, um novo ser. Que para tanto o Senhor Deus te abençoe. Amém. Oremos. Ó Deus, aqui estamos diante da Tua presença. E estamos aqui, Senhor, para agradecer porque em Cristo Jesus, por meio dele, nós podemos ser alvo deste maravilhoso processo de reconstrução espiritual e de, através
do trabalho diário, perseverante do Teu Espírito Santo, começarmos a nos identificar em pensamentos, em palavras, em obras, em atitudes com o Senhor Jesus Cristo. Senhor, se existe entre nós pessoas que, por alguma razão, perderam a esperança de terem as suas vidas transformadas. Se existe, ó Deus, aqueles que porventura estejam nos ouvindo nesta hora, que acham que tem que continuar sendo o que são, ainda que detestem a condição em que se encontram. Ó Deus, se existe alguém assim, que seja esta a oportunidade deles voltarem os seus pensamentos para o Senhor e receberem a mensagem desta manhã extraída da Tua Palavra como uma declaração, como uma afirmação de que para eles há esperança, porque o Senhor pode e quer transformá-los. E que, mercê da Tua graça, impulsionados por este desejo do Senhor, eles também entreguem-se a Ti. Coloquem as suas vidas em Tuas santas mãos e deixem-se refazer pelo Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como Tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu um vaso. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo.
E aí, meu irmão, minha irmã, foi ricamente abençoado pela mensagem? Eu espero que sim. Mas eu espero também que a sua resposta seja semelhante ao povo de Israel, quando Moisés trouxe para eles os ensinamentos, as ordenanças de Deus, e eles disseram, lá em Êxodo 19:8, então todo o povo respondeu a uma voz e disse, tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Êxodo 19:8. Que você saia para essa semana abençoado e disposto, decidido, a obediente cumprir aquilo que o Senhor colocou em seu coração para você fazer. Aproveite também essa semana para dar continuidade à participação das nossas atividades. Graças a Deus, a audiência às atividades da igreja tem sido muito surpreendente, positivamente surpreendente. Parabéns, Igreja Batista do Parque Anchieta e amigos, por de maneira tão massiva estar participando ativamente das nossas atividades online. Não esqueça, o Brasil precisa de intercessão. Somado ao problema da pandemia, temos também problemas políticos, problemas econômicos e, claro, problemas espirituais. Por isso, participe do nosso relógio de oração todos os dias, você com sua família, às 6 da manhã, ou às 12, ou às 18 horas, ou à meia-noite. Não deixe de clamar, de interceder, de se colocar na brecha pela nossa nação. Que você e sua família tenham uma semana maravilhosa, um restante de domingo abençoado na presença do nosso Deus e até o nosso próximo encontro. A graça e a paz.